Muito bem, estamos de volta. A Vida e Saúde de hoje está muito bom, feito especialmente para você. Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, esse tema que é fundamental para a saúde pública, já que as doenças cardiovasculares em decorrência do colesterol alto são a principal causa de mortes no mundo e atualmente custam a vida de 100 mil brasileiros por ano. Então, prevenir, estar atento aos sinais e aderir corretamente ao tratamento proposto pelo cardiologista são atitudes fundamentais. Além disso, adotar hábitos saudáveis pode fazer toda a diferença, você já sabe, né? E a gente quer entender melhor como é possível combater esse vilão silencioso. E para isso a gente vai conversar hoje com o Dr. Elson Nunes, cardiologista do SPA Médico Centro de Vida e Saúde, lá o Cevisa. E se você quiser participar, se você quiser tirar a sua dúvida aqui mandando para o Dr. Elson, então aproveita. Nosso WhatsApp é o seguinte, 12 98266 0004, ou então usa esse QR Code que está bem aqui na tela, olha, você aponta a câmera do celular para ele e você vai direto para o nosso contato aqui, é só disparar a sua participação. Estou esperando. Doutor Elson, bem-vindo, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Teru. Prazer estar aqui com vocês, né, numa data importante para o programa, né? Uma data importante. Obrigada, a gente que agradece, é uma data importante para o programa. Parabéns. Obrigada. E também é uma data muito importante para a sua especialidade, né? Colesterol precisa estar bem compreendido, porque a informação gera transformação, né, doutor? Sem dúvida. Inclusive, uma área que a gente divide com a endocrinologia. O cardiologista e o endocrinologista trabalham juntos aí para controlar o colesterol, né? Deixar ele estabilizado. Existe até algumas coisas que a gente fala a respeito do colesterol que não são bem verdade, né? Tá no senso comum, tá na boca do povo. Hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, mas a gente queria que você explicasse o que é o colesterol. A gente precisa dele, doutor? Nós precisamos do colesterol. Mesmo que você não consuma nada de colesterol, o seu corpo produz pelo fígado colesterol, porque nós precisamos para uma série de funções do nosso corpo, para a produção de hormônios, para a formação de várias células do nosso corpo, inclusive para o sistema nervoso, nós precisamos do colesterol. Então, ele é uma molécula positiva também, não é só negativo. O problema são outras coisas dos nossos hábitos que fazem com que o colesterol se torne maléfico. E aí a gente pode falar um pouquinho hoje sobre isso. E o colesterol, mesmo produzido pelo nosso corpo, ele está nas nossas veias, nas nossas artérias? A gente tem uma animação que eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, porque quando a gente vê anatomicamente, amplia um pouquinho a nossa compreensão. Sim, é normal que nós tenhamos colesterol circulando na circulação, né? E esse colesterol ele só vai ser depositado na camada íntima da célula, na verdade dos vasos, se você tiver inflamação. Então, é muito importante entender isso. Na verdade, o grande vilão da placa de ateroma, que é aquela imagem que a gente viu ali, chama-se placa de ateroma ou aterosclerose, o grande vilão é a inflamação. E aí, não só o colesterol. Claro que o colesterol muito alto ou alguma alimentação que gere o colesterol também vai aumentar a inflamação nos vasos, nas artérias, e aí a gordura entra nessa camada do vaso sanguíneo até obstruir. E essa obstrução pode demorar décadas, mas ela começa muitas vezes na infância. Inclusive, algumas necrópsias podem ser feitas em pessoas com 15, 18 anos, e a gente já começa a ver estrias gordurosas, ou seja, algum depósito, em crianças. Então, hoje a gente começa a dosar colesterol em pessoas acima de 10 anos de idade, nós já estamos dosando para saber como estão. Até porque os hábitos das crianças e dos jovens mudou completamente, né? Antes era um estilo de vida muito mais ativo, ajudando o pai no campo, na roça e tudo mais, tomando sol, comendo uma alimentação mais integral e mais in natura. E agora a alimentação está completamente empacotada, né? De muitas crianças e jovens. Isso interfere. Agora eu queria saber o seguinte, é correto a gente falar colesterol bom e colesterol ruim? Mais ou menos. O LDL ele tem um poder maior de aterogênese, né, de produzir essas placas. Então, nós chamamos o LDL, para ficar mais fácil entender, como colesterol ruim. É o nosso alvo, como médico, abaixar o LDL. O HDL ele tem uma função no organismo que é até positiva.
Então, pessoas com HDL, às vezes, mais altos, elas têm mais proteção de doenças cardíacas. Então, por isso que se fala HDL é o colesterol bom, LDL é o colesterol ruim. Mas nós temos o HDL muito alto em pessoas que têm uma inflamação alta no organismo, também podem ser prejudiciais. Então, na verdade, o grande vilão é a inflamação decorrente de um hábito ruim de alimentação. Isso é importante porque o colesterol, nós só consumimos 30% do nosso colesterol circulante é consumido se você consome alimentos animais, porque o colesterol só está em alimentos animais. Se você é vegetariano estrito, você não consome colesterol, não tem como. Então, é comum que as pessoas coloquem como propaganda, a indústria coloca propaganda zero colesterol, e aí você acha, então é ótimo. Não quer dizer que seja ótimo, porque o alimento pode ser inflamatório. E ele só é zero colesterol porque ele é usado óleo refinado que não é de animal. Então, não quer dizer que é uma coisa boa. Então, a gente precisa ficar atento nisso. Eu pensei já logo naquelas margarinas vegetais, mas que, na verdade, não são um bom alimento, né? Ela vende essa ideia de que não tem colesterol, mas a margarina o corpo nem reconhece. Exatamente. São alimentos altamente inflamatórios. E essa inflamação vai fazer com que o LDL, mesmo que baixo, seja heterogêneo, produza a placa de ateroma. Então, não faz sentido a gente trocar alimentos só porque não tem colesterol por gordura hidrogenada ou gorduras, óleos refinados, alimentos altamente inflamatórios, como farinha refinada, óleos vegetais. Então, não é uma boa troca. Não é isso que vai resolver o problema do colesterol. Tá. Esse é um assunto bastante difícil, porque normalmente aquilo que é frito, aquilo que leva açúcar, aquilo que vai farinha branca é delicioso. Então a gente não gosta de tocar nesse assunto, mas a gente traz aqui no Vida e Saúde porque ele é fundamental para que você viva mais e viva melhor enquanto está aqui nessa terra. Agora é o seguinte, o que será que faz o colesterol subir? Além desses alimentos que o Dr. Elson falou aqui, só a alimentação ou, de repente, a prática de atividade física ou uma alimentação mais rica em fibra poderia prevenir essa situação? Com certeza, a alimentação rica em vegetais, frutas, legumes, cereais integrais ajudam a diminuir o colesterol, a absorção dessas gorduras pelo trato digestivo. E o exercício físico também ajuda muito a baixar o colesterol. Porque quando você tem hábitos saudáveis, você também diminui essa produção e o seu fígado também está mais saudável, então isso tudo contribui. Não é só deixar de comer, nós temos que deixar de comer mal, os alimentos que vão fazer mal, mas não é só isso, nós precisamos garantir a alimentação boa. Então eu sempre falo, não é só o que você faz de ruim, mas é o que você precisa fazer de bom que vão fazer a diferença na sua saúde. E só isso é capaz de prevenir, doutor? Sim. Existe uma parcela muito pequena da população que existe um componente genético, hereditário, onde mesmo a pessoa sendo vegetariana, sendo saudável, mas é muito pequena mesmo, ela vai ter um componente hereditário, congênito, que a gente chama de hipertrigliceridemia familiar. É raro isso, mas a gente precisa investigar sempre. Mas se a pessoa tem uma alimentação principalmente vegetariana, baseada em plantas, faz atividade física, tem um peso saudável, dificilmente ela vai ter problema com colesterol. E hoje nós temos cada vez alvos mais baixos de colesterol, principalmente pessoas de alto risco. Então, pessoas de alto risco ou que já tenham doença, a gente tenta colocar o LDL em 50 ou abaixo de 50. Então, já são alvos bem mais agressivos, porque os estudos mostram que acima de 50 aumenta a porcentagem de doença cardiovascular, os depósitos de gordura. Então, a gente busca LDL quanto mais baixo, melhor nesse sentido. Tá. Vamos ver o que é que nosso telespectador está achando dessa conversa. Chegou a interação, doutor, que eu quero trazer aqui nesse momento, que é do Ferdinando, lá de Cajazeiras. O uso de remédios para diminuição das taxas de colesterol ruim é uma ação permanente ou a utilização desses medicamentos pode ser suspensa após ser o controle, conseguir o controle ali da doença? Essa pergunta é muito boa. E eu falo para todo meu paciente, olha, nós podemos começar o remédio e você mudar os hábitos e a gente tira o remédio. Tudo vai depender dos hábitos. Se eu mudar completamente meus hábitos alimentares, fazer atividade física, tiver um estilo de vida saudável, o remédio pode ser suspenso. Agora, se eu quiser manter o mesmo estilo de vida que está causando colesterol alto e que está causando doença, eu nunca vou tirar o remédio vai ser para a vida toda.
Mas, com certeza, mudando os hábitos, às vezes nem precisa ser começado o remédio. Você pode segurar, fazer a modificação e ver o resultado da modificação dos hábitos e do estilo de vida. Esse é o ideal. Primeiro, muda os hábitos de vida, vê a resposta e aí começa o remédio, se não resolver. Mas, sem dúvida nenhuma, você consegue tirar essa medicação se você mudar. E é muito interessante que o efeito dessas medicações do colesterol, o principal efeito dela em diminuir o risco, não é só de baixar o colesterol, é diminuir a inflamação do organismo. Tá? Então, isso é interessante também as pessoas saberem. Olha, super interessante, doutor. Então, não adianta, de repente, tomar mesmo o remédio da farmácia, né? Toma um remédio e continue com o estilo de vida que é totalmente inflamatório, né? Não faz atividade física, não toma um solzinho, não respira um ar puro, porque tudo isso vai adicionando na conta, né, doutor, para manter, para se livrar dessa inflamação, né? Sim, e a inflamação, 90% da nossa inflamação começa no intestino, pela nossa alimentação. E aí isso vai prejudicar muito. Não adianta tomar o remédio e achar que não precisa fazer nada. Você só vai, talvez, retardar um pouco a progressão da doença. Mas nada se compara à mudança dos hábitos, à mudança da alimentação em relação à prevenção. Bom, o doutor Elson está falando lá do Cevisa e ele já está há muitos anos ali ajudando muitas pessoas a equilibrarem o organismo. E quando o assunto é colesterol, ele é cardiologista, ele está acostumado a prescrever e ajudar muita gente a vencer esse equilíbrio tão necessário. Então, doutor, eu quero que o senhor ajude a gente aqui agora, falando sobre estilo de vida mais diretamente, para manter o colesterol equilibrado, tá? Primeira dica aqui: respeitar os horários e não pular refeições. Mas tem gente que está na luta contra a balança, querendo fazer as pazes e acha que se pular uma refeição está fazendo um bom negócio. É um jejum aí, forçado. A questão de pular a refeição, acho que principalmente em relação ao de jejum e o almoço, né? A gente sabe que o jantar nem sempre é muito importante, nem sempre é fundamental. Se você tiver 2 refeições saudáveis durante o dia, aquele famoso jejum intermitente, que é interessante que seja acompanhado, né, que seja orientado, ele pode melhorar o perfil metabólico do paciente, inclusive o perfil metabólico tanto do açúcar do sangue, da glicemia, né, para diabético, quanto também para o colesterol. Mas não adianta pular a refeição e aí chega na próxima refeição e come exageradamente, ou come besteira, né, ou acaba comendo nos intervalos, e sempre esses lanches são prejudiciais. Ou você chega com muita fome na outra refeição. Então, tudo isso precisa ser avaliado. É muito interessante se fizer pular essa última refeição ou fazer um jejum intermitente na última refeição, porque daí tem a noite, vai dormir, não vai sofrer, né, de fome, e aí vai conseguir... Pô, super inteligente, super interessante. Vamos para essa outra dica aqui que também tem a ver com alimentação. Preferir os alimentos mais naturais, aqueles mais perto da terra. Eu acho que a gente evitaria 90% das doenças, não só cardiovasculares, como todas, se a gente se alimentasse o que nos Estados Unidos chamamos de plant-based, né, que é alimentação baseada em plantas. Porque a gente às vezes fala de veganismo, vegetarianismo estrito, e as pessoas comem coisas vegetarianas que não são saudáveis, porque são industrializadas. O grande segredo são os alimentos naturais, que você pode até cozinhar dentro de casa ou preparar de forma saudável, mas são os alimentos integrais, os alimentos reais, né? Esses alimentos são ricos em fibras, existe um equilíbrio de gorduras, equilíbrio de carboidratos e de minerais, de vitaminas, que são perfeitos para o nosso organismo. Doutor, até os óleos vegetais, né? Se eu consumo um azeite, por exemplo, mas se eu frito alguma coisa, ele muda a composição e já vai atrapalhar no colesterol também, não é? Eu gosto muito de uma linha científica onde fala que nós só precisamos de 10% das calorias diárias de gordura. E isso a gente consegue comendo o alimento integral. Nem óleo a gente precisaria. Olha só. Porque o próprio óleo, o próprio azeite, não estou falando que o azeite é maléfico, né? O azeite extra virgem, mas ele já é um processamento de um alimento. Sim. Se você comer castanha, nozes, sementes, o alimento natural, é melhor do que você comer qualquer processamento desse alimento. Sem contar que você não está abrindo mão das fibras ali, né, doutor? Tá ingerindo óleo, mas com fibras, ou seja, está ajudando. Próxima dica, exatamente, doutor, tem a ver com o controle do peso. O que para muita gente é difícil, porque a pessoa às vezes fala assim, eu vou comer aqui esse brigadeiro, mas depois eu tiro o atraso na academia. A matemática também não funciona muito bem assim, né?
Essa matemática não funciona porque, às vezes, você come um pedaço de bolo e tem 400, 500 calorias. E para você queimar isso na academia, você precisa ficar 1 hora fazendo um exercício intenso. E é muito difícil as pessoas correrem atrás. Mas você não elimina o efeito maléfico do alimento. Não é só questão de caloria, né? A gente fala muito de caloria, de peso, mas o peso tem que ser consequência de uma alimentação saudável, e não o foco, o objetivo. Eu não sou muito a favor assim, vou contar caloria, vou comer 2.000 calorias por dia, mas vou comer bolo de chocolate, vou comer pizza, hambúrguer, mas só 2.000 calorias. É possível que você emagreça, mas a sua saúde vai estar bem prejudicada. Então, não é caloria, é nutriente, né? São as coisas saudáveis que você consome. É verdade, boa. Tem mais essa dica aqui, olha, gente. Então, manter uma dieta equilibrada e saudável. Tem a ver com o que o doutor acabou de falar aqui. Variedade, né, doutor? O equilíbrio não é o equilíbrio. Quando a gente fala de equilíbrio, as pessoas acham que é comer fruta no café da manhã e McDonald's no almoço. Não é isso, né? Equilíbrio é nas coisas saudáveis mesmo, né? Não confunda esse equilíbrio. O ideal é que você sempre tenha uma alimentação saudável e equilibrada nas coisas boas, não nas coisas entre ruim e boa, né? Isso é importante. O que não presta, manda para longe, e o que é bom, você usa com equilíbrio. Chegou uma interação que eu quero trazer aqui agora, nesse momento. A Lúcia, lá de Berlândia. Doutor, é melhor usar óleo de coco para fazer comida e quitandas? Eu não entendi esse quitandas. Mas olha, o óleo de coco, eu acho que deve ser quitutes, talvez, não sei pode se ser. Ela dizer. O óleo de coco, ele é rico em gorduras saturadas, então ele deve ser consumido em baixa quantidade. Ele tem alguns estudos mostrando alguns benefícios quando consumidos em baixa quantidade, em algumas questões de saúde. Eu volto a dizer que qualquer óleo, qualquer gordura processada deve ser consumido mínimo ou não ser consumido. Então, eu não aconselharia que comesse, por conta de ter gordura saturada, ele vai aumentar o colesterol. Então, não recomendaria. Come o coco. Olha aqui outra dica. Essa daqui você já imagina pela imagem, né? Vem cá, ó. É claro que ele vai falar sobre isso aqui, gente. Uma coisa não pode andar sem a outra. A atividade física, ela tem que ser regular. Não adianta fazer uma vez a cada mês. Sim, e a atividade física é um termo importante da gente entender. Não está nem escrito exercício físico, são coisas até diferentes. Não adianta, às vezes, você fazer 30 minutos de exercício no dia e passar o dia sentado. Nós precisamos ser ativos o tempo todo. Então, existem alguns estudos que mostram, mesmo que você não coloque um tênis e vá para a academia, se você der 10.000 passos num dia, ou seja, ser ativo, já faz diferença na sua saúde. Então, ser ativo, ou seja, não fazer exercício físico especificamente, vai fazer diferença. E se você, obviamente, se você tirar 30 minutos para fazer um exercício mais intenso, 1 hora, aí você vai ter muito mais benefício, né? Mas faça as duas coisas, seja ativo e faça exercício físico. São duas coisas que as duas vão ser muito benéficas. Legal, ó, vai limpar esse quintal, vai limpar essa janela aí, ajuda a lavar a louça, ajuda a preparar a refeição, que você já vai estar se movimentando. E tem mais essa última dica aqui, que eu acho que é super válida também, né? Evitar o consumo excessivo de gordura, você já falou, e do sal também. Muita gente não acha que isso está relacionado com colesterol, mas só com a hipertensão. É que, na verdade, o AVC e o infarto são as principais causas de morte no Brasil e também tem a ver com o consumo de sal. Aí, se você junta as duas coisas, vira uma bomba relógio, porque aí você produz a placa de ateroma, produz uma hipertensão, onde a hipertensão vai romper uma placa daquela de ateroma e vai fazer o infarto. Então, as duas coisas juntas, e as duas são frutos de uma alimentação industrializada. Então, se você parar de comer tanto alimento industrializado, processado, você já resolve esses dois problemas. Olha aí. Ó, doutor, chegou mais uma interação que eu quero trazer aqui. O pessoal está interessado, está antenado, quer mudar de vida. Vamos ver quem é que falou aqui com a gente na tela do Vida e Saúde, a Sara Souza. Teru, minha mãe faz tudo o que é necessário para manter o colesterol baixo, mas não adianta. O colesterol só dá 385. Pode ser genética. Quer saber aqui a Sara. Tá alto o colesterol dela, doutor, e ela está preocupada. A preocupação pode ser um fator? Pode ser, o próprio estresse pode ser.
existem hoje exames genéticos para você saber se é genético. Então, dá para tirar essa dúvida. O cardiologista dela pode pedir esse teste e já tirar a dúvida. Mas eu diria que eu só garanto que é genético se eu, por exemplo, faço um teste de 2, 3 meses de uma dieta vegetariana estrita, ou seja, sem nada animal e sem nenhum óleo vegetal, e fazendo exercício físico. Se eu fizer 2, 3 meses disso e não resolver, aí eu posso pensar numa questão genética, mas eu faria uma experiência de pelo menos 2, 3 meses de uma dieta vegetariana estrita, sem nenhum derivado animal e com um exercício também mais intenso. Mas existem testes hoje para saber se isso é genético. Me fala, doutora, a última pergunta. O senhor já viu algum caso dos seus pacientes que fizeram esse teste e que regularam o colesterol? Olha, eu vou dar então o meu exemplo. O meu colesterol, quando eu tinha 27 anos, 26 anos, ele chegou a 350, porque eu tinha 40 quilos a mais e não fazia exercício físico. Eu mudei a alimentação completamente, perdi 40 quilos, virei vegetariano estrito, comecei a fazer corrida e meu colesterol hoje é em torno de 120, 110, colesterol geral. E o LDL caiu para 60, 50. Então, por experiência própria, eu posso garantir que essa mudança você consegue controlar só com o estilo de vida. Tá aí, olha só a palavra do especialista que aplicou na prática, na vida dele, essa mudança tão necessária. Você também pode. A graça de Jesus é para todos nós e Ele nos deu remédios acessíveis a todos nós. Doutor Elson, eu te agradeço mais uma vez essa participação aqui no Vida e Saúde e agradeço também ao Cevisa, né, que é um parceiro desde o início do programa, assim, sempre com profissionais, sempre com dicas práticas. A gente fez aí uma vez, eu lembro, que demonstração de banhos, né? Tanta coisa legal. Obrigada, doutor, pela participação e por sempre acreditar aqui no nosso trabalho e ser parceiro, viu? Obrigado, Peru. Parabéns, mais uma vez. Obrigada. Ó, quem quiser conhecer mais sobre o Cevisa, acessa lá no Instagram, @CevisaOficial, ou então lá no site, cevisa.org.br. Chegou uma interação. Quero ver quem é que está falando com a gente aqui. A Valquíria, lá da Angola. Olha que fotinho. Teru, parabéns pelo programa. Deus vos abençoe sempre. Ela escreveu parabéns pelos 11 anos, que o Senhor continue nos capacitando com conteúdos que transformam nossas vidas. Um beijo, Valquíria. Ai, olha aí, parabéns, Vida e Saúde, pelos 11 anos, com amor, Valquíria. Obrigada, um beijo para você, para todo esse povo lindo que a gente ama aqui no Vida e Saúde, viu, Valquíria? Ó, a gente vai fazer um rápido intervalo, na volta tem claramente aqui com perguntas respondidas pelo Dr. César. Será que ele vai responder a sua? Fica ligado. E ainda hoje tem bolo Vida e Saúde aqui no nosso aniversário de 11 anos. Você aprende a receita, viu? É já já.